lugar. Ele habita no alto, no sublime, mas habita também com o contrito, com o abatido de espírito, com aquele que é quebrantado. Habita no coração humano. Oh, nós podemos ver aí a perfeição de Deus, a maravilha do Senhor, habitando conosco, habitando em nós e se revelando a nós. Nesse texto nós vamos ver duas qualidades importantes, duas características do Senhor. Na primeira parte desse texto, encontramos a transcendência de Deus, alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. E na segunda parte, encontramos sua imanência, habitando com o contrito e o abatido. Aleluia! Então vemos aqui a transcendência de Deus. Deus é Deus. Não é como os animistas dizem que tudo é Deus. A pedra é Deus, a árvore é Deus, a borboleta é Deus, a flor é Deus. Não é assim. Deus, ele está totalmente separado de toda a sua criação. Deus é Deus. Mas toda a criação está imersa em Deus. Ou seja, vemos aí a transcendência de Deus. Eu habito num alto e sublime lugar, mas eu habito com contrito. Nosso corpo, esse corpo de barro, esse corpo de pó, este corpo tão simples, tão pequenino diante da grandeza do nosso Deus, ele habita em nós. Somos o templo do seu Espírito Santo. Isso é tremendamente maravilhoso. Vemos então a transcendência de Deus e a sua imanência. E por isso ele é digno. Ele não criou todas as coisas e nos abandonou e nos deixou aqui a própria sorte, mas ele habita conosco e habita em nós. E isto é maravilhoso. Ele é digno por ser onisciente e onipresente. Deus é digno de ser adorado. Ele é digno de ocupar o trono de glória como Deus único Senhor, porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Para Deus não existe passado, presente, futuro. Para Deus tudo está diante dos seus olhos. Ele sabe exatamente o que vai acontecer amanhã conosco. Ele conhece o nosso passado, ele sabe o que aconteceu conosco, coisas que nós mesmos não conhecemos. Ele sabe a nosso próprio respeito. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é o Senhor. E por causa disso, ele é digno. Ele está em todo lugar, ele é onipresente. Ele está inteiramente presente em todos os lugares e conhece todas as coisas. Nós sabemos que o nosso inimigo, Satanás, ele não é onipresente. Ele não está lá no Japão, no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Ele só pode estar em um lugar. E ele age como um exército, ele age com espiões, ele age com as suas forças, com a sua hierarquia maligna das trevas. O diabo não sabe o que nós pensamos, não sabe o que está acontecendo na presença de Deus, ele não conhece todas as coisas. Mas Deus sim. Deus sabe. Quando o diabo planeja alguma coisa, está fazendo os seus planos lá para tentar, para derrotar, para destruir, Deus sabe os planos deles. Deus conhece. Por isso é que não há uma guerra entre o bem e o mal. Porque Deus é o bem absoluto, Deus é o Senhor e Ele está acima de toda criatura, acima de toda potestade. Nós é que vamos escolher entre o bem e o mal e seremos sábios quando escolhemos o bem, quando escolhemos Deus, porque por causa de tudo que Deus é, Ele é digno. Por estar acima de todas as criaturas, de todas as potestades, de tudo, Ele é digno, por ser onipresente e onisciente. Seu poder criador é inesgotável. Ele faz surgir do nada a criação por seu poder criador. Então,
o fato de Deus ser Deus, de Deus criar todas as coisas, tudo foi obra das suas mãos, obra da sua palavra. Deus mandou e tudo veio a existir. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja luzeiros nos céus, e surgiram o sol, a lua, as estrelas. Haja, e tudo veio a existir. Deus é o Criador, e como Criador, Ele é digno de ser adorado por suas criaturas. Temos falado que a Bíblia nos diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Demônios, potestades, todos haverão de se prostrar. Todos aqueles que creram e não creram no Senhor hão de contemplar Jesus e hão de se prostrar diante dele, porque em Cristo todas as coisas foram criadas. Porque Ele é, junto com o Pai, um só. Porque nós cremos num Deus triuno, este Deus maravilhoso que criou todas as coisas e por isso Ele é digno. Todos os atributos de Deus mostram seu caráter perfeito e suas atitudes santas no relacionamento com os homens em sua história. Então, tudo que Deus é, tudo que Deus se revela para nós nas Escrituras, todo este invólucro, tudo isto que estas facetas do caráter de Deus mostram que Deus é digno. Digno de ser Deus, digno de ser adorado, digno de que nos prostremos diante dele. Ele é digno. A dignidade está inerente ao caráter de Deus. Ele é digno por ser o Criador de todas as coisas. Prosseguindo, por isso a dignidade é inerente à sua própria pessoa, fazendo parte do seu caráter. A dignidade está ligada ao caráter de Deus. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Nos céus e na terra, todo louvor, toda glória dos homens, dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos animais, dos pássaros, das aves, dos peixes, dos animais marinhos, dos animais selváticos, todos devem adorar o Senhor. Adorá-lo por sua dignidade como Deus. Em tudo que Ele é, em toda a sua perfeição, em tudo que Deus faz, em tudo que Deus fez, em tudo aquilo que Ele fará. Somente Deus pode nos falar a respeito do futuro, pode nos revelar as coisas que hão de acontecer. E Ele nos revela que no futuro, Jesus, coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, há de receber a adoração de todas as criaturas. Hoje, quantas pessoas desprezam o Senhor? Hoje, quantas pessoas dizem, Jesus, eu não creio em Jesus como Deus. Ah, Jesus era um profeta. Ah, Jesus foi um homem bom. Ah, Jesus, ele não era o Messias. Mas um dia hão de contemplar aquele a quem transpassaram. Um dia hão de vê-lo face a face, hão de se lamentar sobre ele, hão de reconhecer a divindade do Senhor e a sua dignidade como Deus. O homem se torna também digno ao receber a suprema dádiva da salvação com o selo do Espírito Santo, sendo este o penhor da sua salvação. Nós sabemos que quando nós começamos a adorar a Deus e nos expomos ao brilho da sua glória, nos expomos à majestade do seu ser, tudo que Deus é vai brilhando em nós, vai nos transformando, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, verso 18. Paulo diz o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho o Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem do Senhor, como pelo Espírito. Somos transformados quando nós adoramos a Deus, porque Ele é digno.
nós também nos tornamos dignos. Não dignos de sermos adorados, mas dignos de sermos filhos de Deus. Dignos por nos tornarmos parecidos com Jesus. Dignos por recebermos a natureza de Deus no nosso ser, por recebermos o amor de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, a salvação que vem dEle, o perdão que vem dEle, a justificação que vem dEle. Isto nos torna dignos. Tiago diz no capítulo 1, ele diz que o irmão que é pobre deve se gloriar na sua dignidade. Ou seja, aquela pessoa que não tem absolutamente nada, não tem uma casa para morar, não tem dinheiro, ela está totalmente necessitada das coisas deste mundo, mas ela se tornou filho de Deus. Ela recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela recebe a dignidade de ser um príncipe, uma princesa, de ser filho de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Uma professora de antropologia estava conversando com uma das alunas crentes na faculdade e ela disse para aquela aluna crente, ela disse, olha, eu admiro muito vocês, crentes, porque há uma coisa interessante, um fenômeno interessante que acontece dentro da igreja evangélica. É que uma pessoa está lá como um mendigo, ou ele é um presidiário, é um marginal, é uma pessoa, é um pária da sociedade, é uma pessoa marginalizada, rejeitada, é um zero à esquerda. E aquela pessoa se torna um cristão, um crente. E assim que ele se tornou um crente, ela disse, ele vira um crente, ele põe uma Bíblia debaixo do braço e ele veste um paletó, ele põe uma gravata, põe um paletó e ele começa a pregar e a olhar todo mundo nos olhos. É exatamente isto. A dignidade de ser filho de Deus nos coloca em pé de igualdade com o primeiro-ministro de qualquer país do mundo. O crente pode olhar nos olhos de qualquer pessoa no mundo com dignidade. Tiago diz, o irmão carente das coisas deste mundo, o irmão pobre, glorie-se na sua dignidade. Passamos a ser um vaso de barro que carrega dentro de si um tesouro. E o tesouro é o maior que existe, é aquele que vale todo o dinheiro de todo mundo. É a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. O Senhor, pois, é digno, digno de toda a glória, de toda a honra e de toda adoração, pois só o Senhor é Deus. Ele nos faz dignos e Ele quer receber a nossa adoração por sua dignidade, por sua majestade. A Bíblia nos diz, reina o Senhor. Ele se vestiu de majestade se vestiu o Senhor e se revestiu. O mundo está firmado e não poderá vacilar. O Senhor se reveste de majestade, ou seja, de dignidade. Dignidade. É maravilhoso saber que adoramos um Deus que é único, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é Senhor, um Deus que é perfeito e nos torna como Ele, dignos, dignos. Nenhum cristão deve andar de cabeça baixa. Podemos passar por momentos difíceis, podemos passar por desertos, podemos passar por momentos em que não tenhamos nada, nada deste mundo. Podemos até receber zombarias, escárnios, podemos receber humilhação, mas temos a dignidade de ser filhos de Deus. A dignidade de ter este Deus perfeito habitando em nós e que nos coloca nesta posição tão maravilhosa, assentados com Ele, com Cristo, nas regiões celestes.
Ah, como é maravilhoso adorar ao Senhor por sua dignidade e receber em nós os frutos desta dignidade. Prosseguindo, Deus grande e tremendo é cheio de graça e de bondade. Nós vamos vendo que a dignidade de Deus é por causa de todos os seus atributos e entre eles a graça e a bondade. Deus revela a cada um de nós a sua graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Graça é recebermos do Senhor aquilo que nós não merecemos e nós recebemos por causa da sua graça e a sua graça é por causa da sua bondade. Porque Deus é bom, Ele nos concede salvação, Ele nos concede perdão, Ele nos concede o seu Espírito Santo. Há textos das Escrituras que nos lembram a dignidade do Senhor. O Senhor é digno de ser louvado. Vários salmos nos dizem isso. Vinde, louvemos o Senhor, prostremo-nos diante daquele que nos criou, porque Ele é digno. Digno é o Senhor de ser louvado. Vinde, prostremo-nos diante dEle e o adoremos. Deus é digno. As Escrituras nos trazem e nós devemos adorá-lo por sua dignidade, adorá-lo por seus atributos perfeitos. Há a adoração perfeita nos céus, em Apocalipse capítulo 4. Neste capítulo, o apóstolo João teve uma visão muito maravilhosa. Ele viu os céus abertos, viu uma porta aberta no céu e ouviu uma voz como de trombeta dizendo: sobe para aqui. E João subiu e contemplou a adoração nos céus, todos se prostrando, a adoração àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, que são dignos, dignos de glória, de honra, de adoração, adoração perfeita nos céus. O Cordeiro de Deus, e somente Ele é digno de abrir os 7 selos do livro no céu. Quando João contempla ali o Senhor assentado no trono e tendo na sua mão um livro, e não havia no céu nem na terra alguém digno de abrir os selos daquele livro. João começa a chorar e então um dos 24 anciãos diz para ele: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro, para abrir os selos. E o Cordeiro era este leão da tribo de Judá. Ele viu o Cordeiro como que tinha sido morto. E Jesus, que é o Cordeiro, abre estes selos. E ele é adorado. Os anjos o adoram, os 24 anciãos o adoram. E toda a multidão dos salvos há de adorar o Senhor, que é digno para sempre. Só o Cordeiro de Deus é digno de tomar o livro das mãos do Pai, de abrir-lhe os selos. Não há outro Deus como o nosso Deus, não há outro igual. Jesus recebe adoração porque ele foi digno, digno de abrir o livro, digno porque ele comprou multidões, milhares, milhões. Ele nos comprou a nós, para o Pai, para Deus, e nos fez um reino de sacerdotes. O Senhor é digno de receber honra e louvor. Ele é vivo para adorar a Deus, pois só Ele é digno de louvor e de glória. Deus é digno, o Pai é digno, o Filho é digno, o Espírito Santo é digno de receber a glória, a honra, o louvor e a adoração. Vemos que há uma coerência nos céus, uma coerência de Deus trazendo para a terra o eco de toda a grandeza de Deus, mostrando que Ele é digno de ser adorado, por todos os seus atributos perfeitos, por tudo que Deus fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda fará, por tudo que Jesus fez por nós, Ele é digno. O Senhor é digno de adoração por seu caráter santo e perfeito. Nosso Deus é digno de louvor, pois só Ele opera maravilhas, só Ele é Deus. O Senhor é digno de ser louvado em todas as horas do dia. São textos bíblicos que nos falam a respeito da dignidade dEle.
louvai o Senhor. Louvai-o pela manhã, à tarde, ao meio-dia, louvai-o no amanhecer, louvai-o no entardecer, adorai a Deus na sua dignidade. Adorai o Senhor em todo tempo, pois Ele é Deus. O Senhor é grande em força e poder, digno de ser louvado. O Senhor é digno de ser louvado durante toda a nossa existência. O Senhor é digno de receber louvores. Toda força, todo poder pertence a Deus. Ele mesmo diz em sua palavra, uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. E se todo o poder está nas mãos do Senhor, se Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é digno de receber a nossa adoração. Ele é digno de receber o nosso louvor. Deus é digno. Finalmente, Senhor, somente Tu és digno de receber louvor, glória e adoração. Aleluia. Esta deve ser a nossa oração. Esta deve ser a atitude do nosso coração diante deste Deus Criador, onipotente, eterno, onipresente, este Deus maravilhoso, totalmente digno de glória e de honra. Seja você um adorador em espírito e em verdade. E conheça o nosso Deus. Amém? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.